Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Esses dias eu gravei um vídeo, um estudo sobre o profeta Daniel e fiz essa lousa aqui para fazer a explicação do estudo. O estudo que eu fiz foi usando esse quadro e também um outro, né? Esse quadro aqui já é o segundo quadro. É um estudo continuação, ou seja, para entender esse estudo precisa assistir os vídeos anteriores. Eu expliquei sobre Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, 10, 11 e 12, mostrando como Deus estabelece uma linha do tempo e um quebra-cabeça extraordinário para a gente meditar. É um estudo que vale muito a pena você gastar tempo assistindo. Eu vou mostrar rapidamente algumas coisas que eu expliquei no vídeo. Eu expliquei que a visão do capítulo 2, que é a visão da estátua, ela está em paralelo com o capítulo 7. Até aí tudo bem. Mas eu mostrei também que a visão do capítulo 7 não foi totalmente compreendida pelo profeta Daniel. Expliquei o porquê dos porquês e mostrei que no capítulo 8 a visão do conflito entre o carneiro e o bode, ela é uma visão que explica o capítulo 7. Coloquei aqui dois desenhos ridículos, mas para mostrar os dois chifres pequenos, e mostrei que não são dois chifres pequenos, não são dois personagens. Aparece duas vezes o chifre pequeno no livro do profeta Daniel, mas trata a respeito da mesma pessoa e do mesmo tempo. E isso eu mostrei claramente nesse estudo. E mostrei que Daniel entendeu os paralelos do capítulo 7, a visão dos 4 animais, com a estátua. Daniel entendeu, mas não entendeu completamente, porque começou a aparecer a questão de 3 tempos e meio, começou a mostrar guerra contra o povo santo. Ou seja, bem interessante. Mas Daniel não entendeu. Guardou as coisas no coração. O semblante dele se desfigurou um pouco, mas ele guardou no coração. Em Daniel capítulo 8, ele teve a visão, teve uma explicação, mas foi pior ainda, porque Daniel chegou até a adoecer. Ele não entendeu a visão, mesmo com a explicação. E aí eu expliquei que foi o próprio Deus que planejou isso, dando uma explicação parcial para o profeta Daniel, para poder revelar coisas, porque aí Deus poderia mudar as figuras e acrescentar detalhes. Eu falei que cada vez que Deus muda as figuras, mas continua ainda os paralelos, ou seja, cada vez que ele dá uma nova visão, ele muda os materiais, as figuras, para acrescentar detalhes e para revelar mais coisas nas visões anteriores, estabelecendo um paralelo. Assim Deus estabelece um esquema de estudo, criando paralelismo, onde Deus começa a trabalhar com reconhecimento de padrão, e nos induz a trabalhar dessa maneira, para que a gente coloque a nossa mente para trabalhar no profeta, somando os demais profetas, porque para entender o livro do profeta Daniel é necessário de um conhecimento do livro da lei. Mostrei também a necessidade que tem da gente entender sobre Sem, Cã e Jafé e os filhos dos seus filhos, para poder entender essas visões de Daniel, porque Deus está usando o nome dos filhos de Noé nesses animais. Eu expliquei isso nesse estudo e nos vídeos anteriores. Mostrei também alguns paralelos que aparecem em Daniel. Por exemplo, a expressão últimos dias aparece em Daniel 2 e volta a aparecer em Daniel 10, pegando o capítulo 11 e 12. A expressão tempo, tempos e metade de um tempo, 3 tempos e meio, aparece a primeira vez em Daniel 7 e volta a aparecer em Daniel 10, pegando o capítulo 11 e 12. 3 tempos e meio, 3 tempos e meio. A expressão os 4 ventos do céu, ela aparece 3 vezes. 1, 2, 3. Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 11, capítulo 11. Isso só no livro do profeta Daniel, porque em Zacarias ela aparece em Zacarias capítulo 2 e capítulo 6 e ainda revela o significado dos 4 ventos do céu, e também aparece em Jeremias. Já ouviu falar sobre a expressão abominação desoladora, ou abominável da desolação? Aqui, ó, abominável da desolação. Aparece 2 vezes no livro do profeta Daniel, em Daniel 11 e Daniel 12. Esses foram apenas alguns paralelos que se repetem no livro do profeta Daniel para Deus estabelecer um esquema de estudo, onde a gente compare capítulos com capítulos, contextos históricos, compare várias coisas e tenha revelações. Só que não coube mais aqui. Tem muitos outros paralelos, muitas palavras que aparecem 2, 3 vezes. Chifre pequeno, 2 vezes. Aparece mais vezes esse personagem, chifre pequeno, mas não aparece através das letras chifre pequeno. Aparece através de outras palavras. Está explicando em Daniel 11 sobre esse chifre pequeno de Daniel 8. Em Daniel 9 foi conectado
esses dois chifres pequenos como sendo o mesmo personagem atuando no mesmo tempo. Então eu quero muito que você assista esse estudo. E nesse estudo você vai sentir a necessidade de assistir os estudos anteriores. É certeza que isso vai trazer muita edificação para a sua vida e uma vontade tremenda de estudar as Escrituras, ok? Não esqueça de compartilhar esse estudo aqui. Compartilhando esse estudo, você vai estar compartilhando todos os demais estudos. Dê joinha no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Cristo. Em nome de Jesus.